Em 5 anos, o programa Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça já possibilitou mais de 40 mil reconhecimentos espontâneos de paternidade. De acordo com os dados recém-divulgados pelo Censo Escolar 2012, cerca de 5,5 milhões de crianças em todo o Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Na tentativa de mudar este cenário, foi que o Conselho Nacional de Justiça criou em 2010 o projeto Pai Presente. Um balanço aponta a evolução dos 5 anos de atuação dessa iniciativa. Foram 536 mil notificações emitidas por juízes de várias comarcas do país e cerca de 42 mil reconhecimentos espontâneos. O CNJ separou a lista dos casos e enviou aos tribunais de cada estado. O primeiro passo é notificar as mães que comparecem aos fóruns para explicar o motivo da ausência do nome do pai no documento. Os tribunais também têm realizado mutirões em escolas e presídios para atendimento de mães, crianças e pais que pretendem reconhecer paternidade, assim como a realização de exames de DNA. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal de Justiça, segunda edição, a advogada de Direito de Família, Renata Vilas Boas. Doutora Renata, antes de mais nada, parabéns pelo dia, né? Obrigada, né, por estar aqui presente. Dia de trabalho também, né, doutora? É verdade. A mãe hoje pode registrar o filho apenas com o nome dela, doutora Renata? A mãe sempre pôde registrar o filho só com o nome dela. Né? No momento que eu não tenho esse pai ou ela não informa esse pai, o registro só sai com o nome da mãe. Como é que o judiciário tem procedido nesses casos? Bom, quando ela vai até o cartório para fazer esse registro, é perguntado a ela se ela sabe quem é o pai. Se nesse momento ela indicar, nós vamos ter aí um procedimento oficioso em busca desse pai. Vai ser feita uma citação, vai trazer esse pai para ele se manifestar. Se ele simplesmente falar assim, realmente eu sou o pai, aí já resolveu a situação daquele menino. Contudo, se ele virar e falar, não, eu vou discutir isso no juízo, eu vou questionar, não sei o quê, aí vai ter que ser promovida uma ação de reconhecimento de paternidade. Quais são as informações que ela precisa ter em mãos nesse momento sobre o suposto pai? O nome dele, né, e o endereço onde ele mora, né, onde ele pode ser localizado. Porque não havendo esse um ou outro, ainda assim há possibilidade? Se eu não tenho o nome completo, eu só conheço pelo primeiro nome, mas se eu consigo identificar quem é aquela pessoa, ainda assim é possível. Então, por exemplo, teve um caso recente no qual ele era morador de rua, ele era lavador de carro e ele tinha um ponto fixo perto de uma banquinha de jornal aqui no setor comercial sul. Sim. Então, com essas informações, foi possível localizar e identificar a pessoa. Então, assim, ele não tinha um nome e o sobrenome, né, de forma tradicional, nem um endereço, um domicílio fixo, mas o oficial de justiça conseguiu localizá-lo por essas características. Quer dizer, não é uma formalidade, é só situações que possibilitem a identificação da pessoa, né? Na realidade, o que a gente pensa? Quanto mais informações precisas, né, tiver, mais fácil é de localizá-lo. Mas se você não tem essas informações, mas tem outras que podem ser utilizadas para identificar a pessoa e localizá-la, a gente vai estar fazendo o reconhecimento com as informações que se tem. A possibilidade desse reconhecimento ser feito direto no cartório, sem precisar passar pelo Ministério Público, facilitou, aumentou o número de reconhecimentos? Facilitou. A partir do momento em que você tem essa possibilidade via cartório, e que aí eu não tenho todo o trâmite burocrático do Poder Judiciário, ficou mais simples, porém nem sempre a mulher ela faz isso, ou ela está preparada para informar isso quando vai até o cartório. Então, às vezes, ela não faz. Sim. A obrigatoriedade do exame de DNA existe em alguma situação? Ou se o pai, de forma espontânea, reconhece, isso pode ser deixado de lado? Não, eu não tenho a obrigatoriedade da realização do exame de DNA. Então, se o pai reconhece de forma espontânea, ele não vai ser utilizado o exame de DNA. Normalmente, a gente busca o exame de DNA como produção de prova quando esse pai ele nega. Ele diz, não sou pai. E aí, a gente, como produção de prova, a gente tenta, então, pedir que ele se submeta a esse exame para poder fazer essa verificação se realmente ele é ou não o pai daquela criança. Mas, mesmo assim, mesmo eu pedindo no judiciário, o juiz concedendo a realização do exame, não quer dizer que ele é obrigado a fazer.
o que vai acontecer? Em termos de produção de prova, como ele se recusou, aí eu vou ter uma presunção maior que aquela ideia de que quem cala consente, já que ele não fez, existe uma probabilidade muito grande dele ser o pai daquela criança. Mas o juiz vai analisar com base nas outras provas presentes aos autos. Não sendo obrigatório o exame de DNA, não pode um avô ou um padrasto registrar a criança como sendo filho dele? Isso, assim, no mundo real isso tem acontecido, é o que a gente chama de adoção à brasileira, né? Mas não poderia acontecer, inclusive um crime, né? Então, porque ele vai estar registrando como filho dele, filho de outrem. Então, é tipificado como um crime no Código Penal e acaba acontecendo isso. Então, nós temos situações em que um avô ou um padrasto vem a registrar uma criança. Posteriormente, se ele quiser, entre aspas, se livrar dessa responsabilidade, ele não vai poder. Então, mais tarde, ele fala assim, eu não sou o pai biológico, né? Eu fiz isso em razão daquele momento, não sei o que. Ele não vai poder voltar atrás. Quem paga as custas? A regra é que quem ingressa com a ação paga as custas processuais e o pedido de exame se for feito. Agora, como muitas das situações são pessoas que não têm condições de arcar com isso, o Estado acaba arcando. Então, são as pessoas hipossuficientes e aí, nesse caso, eu vou pedir que o Estado arque com isso. Entendi. Né? Doutora Renata, vou pedir para a senhora continuar aqui com a gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já ainda sobre esse assunto. A advogada de Direito de Família, Renata Vilas Boas, continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça. Estamos falando sobre reconhecimento de paternidade. Doutora Renata, no bloco anterior, nós falamos do reconhecimento quase imediato, assim que a criança nasce. Mas nós temos que lembrar que hoje ainda temos muitos adultos ou crianças de idade mais avançada que não têm esse reconhecimento porque a Justiça nem se comportava dessa forma alguns anos atrás. Como é feito esse reconhecimento? Bom, tanto para o menor de 18 anos quanto para o maior de 18 anos é possível fazer o reconhecimento. A grande diferença entre um e o outro é que, no caso, sendo maior de 18 anos, vai ser perguntado a ele se ele quer esse reconhecimento de paternidade. Ao passo que, quando a gente pensa no menor de 18 anos, entende-se que, em tese, ele teria essa vontade, né? Teria essa ideia de ter um pai. Já quando tem mais de 18 anos, vai ser perguntado isso para ele, porque de repente apareceu só agora, quando ele já um senhor, né, necessitando de apoio, vai buscar, em tese, no único parente que ele conheceria, né? Então ele entra pedindo e aí, nesse caso, precisa da anuência do filho maior de idade. Se o pai houver falecido, ainda assim é possível se tentar o reconhecimento dessa suposta paternidade? Sim, eu posso fazer, não tem problema, né? Então você ingressa, né, pedindo esse reconhecimento pós-mortem e aí, se necessário for, eu vou fazer, né, o exame de DNA. Então, o exame de DNA pode ser feito com base nos parentes que estão vivos, os outros irmãos, e aí você faz a coleta de sangue e cabelo para poder comparar. Ou, na pior das hipóteses, né, existe até a possibilidade de você fazer a exumação do cadáver do pai para poder recolher o material genético para fazer o exame de DNA. Vou pôr aqui uma situação que não deve ser muito recorrente, mas, enfim, como se dá o procedimento quando o pai quer ver reconhecida a sua paternidade e a mãe não tem interesse? Na realidade, não se pergunta para a mãe se ela vai anuir ou se ela vai concordar ou não. No caso, ele vai ingressar pedindo para que seja reconhecida essa paternidade e vai estar discutindo isso em juízo. Mas não pergunta para a mãe se ela concorda com isso, porque não é o direito da mãe, nós estamos falando do direito do filho em ter um pai. Então, a mãe aqui, nesse momento, ela não vai ser consultada se a vontade dela, interesse dela nesse sentido. Não, ela não aparece nesse caso. Doutora Renata Vilas Boas, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Jornal da Justiça e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e até breve.